Estamos começando mais um arquivo musical para contar a história da música de Mato Grosso do Sul. Na primeira temporada, nós conversamos com os sertanejos, os pioneiros da música sertaneja, né? Na segunda, a gente contou a história do samba e do choro e agora nós vamos falar do rock e do blues aqui do Mato Grosso do Sul. E para o programa de estreia, a gente convidou um dos grandes ícones da nossa música sul-mato-grossense, aquele que é teve um grupo que foi o maior estouro, né, do rock and roll aqui, quando eles eram ainda bem jovens, com 12, 13 anos. Eu vou conversar com Miguelito. O Miguelito, que é Jaime Miguel Barreira, né, Miguel? Isso. Ninguém conhece você como Não, Jaime Miguel. Ou é Miguel Tatton, que é o nome artístico, né? Mas a gente carinhosamente conhece você como Miguelito. Muito bem-vindo ao programa de estreia dessa terceira temporada do Arquivo Musical. Isso é muito bom, né, para todos os jovens, né, para a história em si, né? Exatamente. Ó, Miguel, a gente estava comentando aqui de onde que você é. Você estava me contando que você, por uma questão médica, a sua mãe precisava de uma cesariana, você teve que nascer em Assunção. Foi a última tentativa, né, que foi 3 filhos que eles tiveram problemas e morreram no parto. No parto. E Sendo aí assim, eles tentaram a 4ª vez, que o médico falou, é a última vez. Mas isso porque a sua mãe é natural do Paraguai, Paraguai, né? mas e eles o pai militar... tinham casado e moravam em Porto Murtinho, meu pai é militar. Então aí... você, na verdade, é um paraguaio murtinhense, né? Eu nasci em Assunção e registrei em Porto Murtinho. Legal. Bom, seu pai militar, ele tinha alguma coisa a ver com música, assim, já gostava? Ou da onde que surgiu Meu pai tocava violão e meu avô, da parte da minha mãe, tocava violino. Então eles faziam shows lá, em navio. Naquela época tinha muita questão do navio, né? O que mandava naquela região era navio. Então eles faziam um show em navio, faziam show para as pessoas que iam visitar a cidade, né? Eles eram assim, os únicos músicos lá, né? Bom, eu estou falando tudo isso porque o Miguelito é um grande multi-instrumentista, né? Miguel, quais são... Bom, eu sei que toca bateria, toca guitarra, toca teclado, violino, né? Você estudou violino. Estudei uma época, né? Então, conta pra gente todos esses instrumentos. O meu avô, da parte de pai, ele tocava violino mesmo, ele era concertista e tal. E meu avô, da parte de mãe, também, os dois tocavam violino. E eu herdei o violino dos dois, né? Aí chegou uma época que eu estava com 2 violinos em casa e eu falei, engraçado que eu não toco. Aí resolvi, pelo menos, estudar uns 2 anos. Estudei 2 anos, cheguei a tocar na orquestra da Fundação Barbosa Rodrigues, mas foi uma experiência curta. Só para ver como é que é a onda mesmo, mas é muito difícil. Mas você toca o quê? Vamos lá, você toca bateria? Eu comecei criancinha assim, tocando bateria, né? Vendo a banda do Agapto. Esse criancinha, quantos anos assim? Os 12 ali, 12, 13 anos, tinha a banda do Agapto que tocava no Surian, ele me chamava para fazer parte dos ensaios ali. Eu comecei como criança, tenho uma atração por bateria. Aí eu comecei com bateria. Meu pai começou a me ensinar a tocar violão, paralelamente ali. Né? Aí eu resolvi entrar no conservatório, Conservatório Musical Santa Cecília, que ficava em frente ao Rádio Clube. Fiquei 4 anos fazendo violão básico lá, aquele clássico e tal. Né? Aos 18 anos que eu comecei a tocar piano por causa de um filme que eu assisti. Acho que era um filme da história de um pianista cego e tal. Eu achei que, pô, se um pianista toca, né, cego, eu também posso, né? O cara é cego e toca, porque aí eu resolvi por curiosidade mesmo. E comecei a entrar no piano, para fazer aqueles temas de filme, tocava no Hotel Campo Grande naquela época, tinha piano bar ali. Foi meus 3 instrumentos, assim, bateria, violão, né, depois guitarra, né, com negócio de banda tal, e piano. Que legal, o violino só para dar uma... Só o violino já 38, 40 anos. Você tem 3 filhos, né? 3 filhos. São músicos os 3? 2 Olha, eu nunca forcei a barra deles, né, mas como eu entro e saio de músico lá, naturalmente, com 9 anos, eles já queriam estudar, Mas eu falei, o que vocês querem estudar? Não sabemos. Eu falei, então vou botar no piano. Aí botei no piano, eles ficaram... O Alexandre fez 7 anos, o Eric fez 6 anos, curso básico de piano. Aí um partiu para a bateria, que é o Eric, e o outro partiu para o contrabaixo. O terceiro, que é o caçula, que vem depois de 10 anos, esse já foi direto no violão clássico, né? Ele gosta do erudito, mas estudou um pouco de guitarra também. Que legal. Bom, vamos falar então essa história do rock and roll. O rock, ele surgiu, né, no final dos anos 50, 60, a gente tinha grandes, né, astros, mas como que esse rock chegou aqui em Campo Grande? Bom, eu, por exemplo, como eu te falei, a primeira banda que eu vi tocar foi do Agapto. Eles tocavam bossa nova e jazz.
aquela clássico, né? Então, E quem que era na banda do Agapto? Eram os Geniais, né? não, era a banda do Agapto mesmo. A banda do Agapto. Os Geniais era depois. Depois. Era Taurino no trompete, era o Adolfo na guitarra, né? Uns caras, mas olha, aquela bossa nova de primeiro mundo, com metais, com tudo, Graham Miller, né? Quando entrou, que o Agapto saiu do Suriá, entrou os Brasinhas. Os Brasinhas já era uma banda que começou a tocar pop. Eles tocavam Herman Herman, eles tocavam Bee Gees, então eles foi tocavam o comecinho do Beatles, rock eles tocavam. Eu lembro bem que eles ensaiavam. Quem que eram os Brasinhas, você lembra? Era o Fala Baixo, que é o Narciso, né, na guitarra, o Edmir Kistossi, que é no órgão, né, e piano, Beto no contrabaixo, tinha o Gilson, que era na guitarra base, e eu acho que era só, eram 5, né? Mas era uma hiper banda, aparelhagem assim de primeiro mundo. Ali que eu tive uma entrada assim do rock and roll. E essa banda, quando surgiu os Mini Boys, que me convidaram para formar uma banda com Mini Boys, os Brasinhas, o Fala Baixo, que deu aula para os Mini Boys. Era um cara assim, cara, você não quer ensinar os guris a tocar? Porque a gente não tinha, a gente sabia algumas coisas, eles não são de banda, foi o Fala Baixo, que era dos Brasinhas, que deu aula para os Mini Boys. Agora, os Mini Boys não foi a primeira banda que você formou, né? Não, antes teve os Infernais. Os Infernais. Que era um negócio mais assim, não era nem guitarra, sabe aqueles violão que botavam cristal assim, ligava em rádio. Uhum. E às vezes a gente ia tocar, por exemplo, no Rialto, né? Era o Lúcio no baixo, assim, mas baixo no violão mesmo, né? E a guitarra, e às vezes estava tocando show, o rádio dava interferência no meio da música, tá entendendo? Porque não era um cubo, era um rádio, o cara adaptou. Aí você estava no meio da música, de repente, radiodifusor entrava no meio. Isso acontece em alguns teatros Efeito aqui de também. show. Então, mas era demais. E aí esses Infernais, então, era você, o Lúcio, você na batera, o Lúcio no baixo. Um tal de Lucas lá, que eu não lembro o nome, e Maurício também, eram nós 4. Assim. E aí vocês tocavam onde, Miguel? Tocava assim em festa de casa, de aniversário, mas não ganhava nada não. No colégio? Né? Colégio. E nos cinemas, antes dos filmes? Tocava não tinha essa no onda Santa de tocar? Tocava. E a gente acompanhava os artistas que vinham, Nelson Ned, Cláudio Fontana, Sérgio Reis teve várias vezes aqui. Olha só. A gente acompanhava os caras. Tudo era gurizada, né, Miguel? Tudo Vocês gurizada. tudo garotinhos. A gente que começou esse negócio do rock. E aí começou o negócio, aí começou a pesar um pouco. O Mini Boy já começou a pegar Stones, né? Começou a tocar. Então tá, aí os Infernais durou quanto tempo? Uns 2 anos só, foi um período Aí foi curtinho. aí que você foi convidado para entrar nos Mini Boys? A gente foi convidado para fazer uma banda, né? A gente bolou um nome, porque era todo mundo muito criança, né? 13, 14 anos. E a banda nasceu na base aérea, porque os 2 filhos, o cantor e o guitarrista solo, era filho do subcomandante da base aérea. E o Dr. Charbel, que é pai do Zezinho, Charbel, era dentista na base. O Miguelito parece que foi um dos pioneiros mesmo, né? Que montou através dos Infernais. O Miguelito, ele sim é uma das enciclopédias da música em Mato Grosso do Sul, assim, né? Tive a oportunidade de estar na casa dele em algumas vezes, para a gente estar conversando, e ele, assim, desde muito novo, né, até porque acho que a família sempre foi muito ligada em cultura, desde muito novo ele começou a mexer com música, né, primeiro com esse conjunto Os Infernais, que se apresentava ali antes das sessões de cinema, e posteriormente ele veio a formar realmente o que foi, vamos dizer assim, dentro das nossas pesquisas, o primeiro conjunto musical que teve um trabalho de destaque, né, e também com algumas coisas de autoria própria, que foram os Mini Boys. Os Mini Boys foram primeiro grande fenômeno do rock, né? Isso, nas nossas pesquisas, sim, realmente a primeira banda que apareceu e que teve um destaque regional e também com composições próprias foram os Mini Boys, né? Inicialmente era um desejo de 2 irmãos, né? O José Luiz e o João Carlos. Eles eram filhos do subcomandante da base aérea e, assim, a gente sabe que os militares sempre têm, às vezes, acesso, principalmente naquela época, a uma estrutura melhor. Então, eles tinham alguns instrumentos, né? Acompanhavam muita coisa assim que era estrangeira, sabiam inglês e a partir dali sentiram vontade de também formar o próprio conjunto. E eles encontraram no Miguelito, né, assim, uma pessoa que ajudou, que foi fundamental para esse processo. Então, os Mini Boys nasceu na base aérea, já tocando no cassino da base. Toda sexta, o Coronel Melo, que era comandante, né, na época era destacamento, né? Ele juntava todo mundo da sociedade e fazia aquele intercâmbio do militar com o civil.
Os Mini Boys tocavam aqueles clássicos, Sunny, tocava as músicas nacionais da época, e ele cantava o bingo pro pessoal. E os bingos eram o pessoal da cidade que dava os prêmios. Era um negócio muito... E lotava. E aí nós começamos a tocar no estado inteiro. E a gente viajava só de avião, porque avião era que tinha, né? Na base, né? A gente andava com DC-3 para cima e para baixo. Olha só que legal. Os Mini Boys tinham avião, cara. Na verdade, assim, os Mini Boys, vocês viraram, tipo assim, os Beatles da Aí aconteceu o seguinte, quando o subcomandante foi transferido, os dois filhos, José Luiz e o João Carlos, foram embora. E aí, coincidentemente, entrou outros dois caras chamados, José Luiz e João Carlos. Irmãos também. Irmãos, é muita coincidência, que vieram de São Paulo, né? Entraram no lugar. Aí nós continuamos. Com essa formação, João Carlos Maciel, José Luiz, Lúcio e eu, nós fomos tocar numa TV Tupi em São Paulo. E vi eles no programa do Moacir Franco, tocando uma música do Guess Who, No Time. Então eu fiquei todo feliz na sala de casa, né? Falei, olha, os nossos artistas lá, né? Nossos meninos lá nos representando e bem ainda, por sinal. Isso era muito legal. Quando passou assim, foi um acontecimento, né? A gente estava tocando no Surian, puseram televisão lá no Surian, parou o baile, né? Vamos ver os Mini Boys, Filho Santos. E aí, como eu te falei, né? Era Mato Grosso. A gente fazia show, Cuiabá, tudo era lotado. Por quê? Porque a gente teve uma grande mídia na época. A maior mídia que o Brasil tinha era o programa do Moacir Franco. E vocês não foram convidados para ficar em São Paulo? Fomos convidados para ficar em São Paulo, para tocar no programa da Hebe, para gravar, para tudo, mas aí que tá, a gente era muito criança. Minha mãe não queria deixar eu ficar lá, a mãe do Chá, porque São Paulo, meu filho único, vai morar onde? É criança, 12, você ia deixar? 12, é complicado, só teria se os pais fossem juntos, exatamente. Né? Então ninguém, não, isso aí não, tocar, mas eu, cara, ó, nós queremos fazer um negócio profissional. Tem que ficar aqui, gravar e morar aqui, mas ninguém aceitou, os pais. Miguel, eu me lembro de uma foto que eu acho que vocês estavam chegando no aeroporto em Cuiabá para fazer um show e que era assim, recepcionados como se fossem os Beatles mesmo. Era lotado. Como que foi essa... Todo lugar que a gente tocava aqui era lotado. Primeiro que não tinha muita opção na cidade. Quando tinha um show, todo mundo ia, porque era um negócio assim legal, porque vinha uma banda... Quando vinha um artista de fora fazer show, que vinha o Vanderlei Cardoso na época, parava a cidade, tá entendendo? E era assim, todos os bailes eram lotados. Isso que era legal, que é difícil acontecer isso. E vocês faziam, vocês nem abriam, vocês é que eram a atração do baile. Atração, nossa, tinha. E outra coisa, a gente já começou a fazer música própria também. A gente tinha uma música que chamava Money Money. Era um ritmo assim. Nós fizemos uma música nossa no mesmo andamento. E no show a gente fazia emendando e cantar de inglês. Porque os caras já sabiam inglês, né? Então, o pessoal achava que a música era de algum autor estrangeiro, mas era da gente. Vocês é que faziam sucesso. Que outras bandas eram sucesso nacional, assim? Vocês chegaram a fazer cover, assim? Uma época que eu vim, eu fiquei curioso para ver os The Cleavers vieram tocar, The Holidays. Uma vez eu toquei com The Holidays. The Holidays era uma banda super famosa que vinha aí. E o baterista teve um problema alcoólico. Acho que ele... Aí os caras, o Pereira Guedes, que tinha um programa na rádio, né, Miguelito? Ó, você foi chamado para tocar no The Holidays hoje, bateria, que vai lá, 4 horas da tarde, lá no Nipo Brasileiro, que é o Cruzeiro. Tava o Zequito, que era o líder, né? Aí eu tive a honra de tocar com The Holidays, banda famosíssima, né? E o molecão de tudo, a bateria enorme, né? Sumia atrás da bateria. Mas foi legal. O surgimento dos Mini Boys foi final de 66, por aí? Por aí. E... Aí depois que o José Luiz, aí entrou a Wanda. A Wanda foi o quê? Vocês participaram do Moacir Franco em 67? A Wanda não estava. E a Wanda em 68? Entrou depois, a Wanda já entrou nessa fase de Cuiabá. Aí nós achamos que tinha que ter uma cantora que tinha muito sucesso, música cantada por mulher, né? A Rita Pavone, e ela encaixou em cima, então... Vocês cantavam músicas da Rita Pavone? Aí que estourou mais sucesso ainda, entendeu? Eu era considerada a Rita Pavone, né? Do Mato Grosso. Pois é, tinha essa história, né? Esse codinome, né? Era. A Rita Pavone, Rita Pavone do Mato Grosso, né? Era um sucesso tremendo. E como que surgiu esse apelido de Rita Pavone? Olha, era justamente por causa dessa música, ela já era antiga, mas a gente
e buscava, né? Porque não tinha muito aqui no Mato Qual Grosso. que era a na música época, que era né? sucesso? Dela era aquela. Como que? Dá-te-me Dá-te-me um martelo. martelo. Tio, dá-te-me martelo. Depois Pereira, sabe? Então aquilo ali, né? Era café, assim, né? Todo lugar que você ia, você realmente tinha que cantar. Os mini boys, além de fazer show, a gente começou a fazer baile também. Nós fomos tocar uma vez em Puxim, sabe quem que levou nós, quem que contratou a gente? Foi o que fez o Pé de Cedro. O Zacarias Mourão. Ele que contratou a banda, ele alugou um ônibus da Mota, falou, não, eu quero que os mini boys toquem lá, em Puxim, na festa do Divino, e vocês têm que tocar o Pé de Cedro, que é a música minha, ensaiamos o Pé de Cedro, ele ensinou para nós. E nós tocamos lá, era aquela festa do Divino, 10 dias, lotado, era muito bom. Viu? Miguel, quanto tempo mais ou menos durou os Mini Boys? Acho que foi uns 4, 5 anos, mais ou menos, com essas fases. Então, na todas. última formação, era o José Luiz Maciel, o João Carlos Maciel, você na batera, o Lúcio Val no baixo E a Wanda Brito no vocal. Isso aí. Essa foi a última formação. Certo. E aí depois a Wanda saiu, como é que foi? Aí quando a banda acabou, eu não lembro o que aconteceu, eu sei que uma hora a banda acabou. E os Mini Boys encerraram suas atividades porque, na verdade, não havia onde a gente tocar. Naquela época, ou você era contratado por um clube para tocar e receber mensalmente, ou você tinha que tocar dependendo da sorte. Um lugar aqui, outro lugar ali e tal, então... Para manter uma banda assim é difícil, né? Era difícil, muito difícil. E aí, eu e o Lúcio ficamos para um lado, o José Luiz e o João Carlos formaram o Wood Face. Ah, então eles que formaram o Wood Face. Wood Face. Vocês não chegaram a participar? Não, eles tocavam no Surian já, nesse Surian, eles já estavam tocando lá. Quando o João Carlos... E o Wood Face tocava rock? Rock. MPB e rock, mesma coisa. Quando eles resolveram ir embora para São Paulo, o João Carlos e o Edno Moraes Ferreira, que é o diretor na época, eles foram lá na minha casa, eu morava na rua Amazonas, lá embaixo. Bateram palma lá e falaram, seguinte, os Wood Face estão indo embora, cadê o Zutric? O Zutric tem, não tem, a banda Zutric está parada e tal. Aí por quê? Nós queremos que vocês tocassem no lugar do... O Zutric ocupou o lugar do Wood Face com a responsabilidade de substituí-los no Surian, todo mundo acostumado com as músicas que o Wood Face tocava, que não eram muito diferentes das nossas, mas o João realmente é um grande cantor. E eu sei que foi muito difícil da gente... Nós trabalhamos muito e saímos muito para o resultado, o pessoal sentiu um resultado positivo. Quer dizer, a banda que estava ali substituindo o Wood Face era uma banda tão competente quanto o Wood Face. Aí nós ficamos com essa banda uns 10 anos lá no Surian. Mas aí, assim, deixa eu entender uma coisa. Você falou que quando os Mini Boys acabou, mais ou menos se transformou no Zutric, é isso? Ramificou para o Wood Face e Zutric. Tá, então assim, quando a formação inicial do Zutric, o Zutric surgiu o quê? Os anos 70, 72, mais ou menos? Foi por aí. E aí, quem que tocava? Você tocava o quê? Quando eu tocava bateria, só que no rock and roll eu fazia guitarra e teclado. Certo. O Éder ia para a bateria. Tá. Mas a questão do nome, quando o Edinho e o João Carlos foram lá, não existia banda, não tinha nome. Quando o Éder chegou e realmente foi ficar, inclusive o Éder morou lá com a gente, ele não tinha lugar para ficar. Nós não tínhamos nome, aí nós fomos criar um nome para a banda. Aí que surgiu a ideia de Butterfly, Fênix. E tem um amigo meu que tinha morado nos Estados Unidos, tinha feito uma peça teatral lá, que chamava Zutric, a peça do cara. E aí ele estava na reunião, ele escutou, esse negócio de Barfly, Fênix, isso é modismo, uma hora acaba essas modas aí, vocês têm que botar o nome de vocês, tá? Que tal o Zutric, né? Esse cara que deu o nome para a banda, eu só sei o apelido dele é Patê. Eu não sei. É casada com ele é casado com a minha dentista, por sinal. Aí ele que bolou o nome do Zutric, nós achamos legal o nome. Então vamos lá, você fazia teclado e guitarra, o Lúcio Val no baixo, o Éder Mociaro na bateria e cantava. E tinha o Marcílio também que fazia. Isso foi depois. Depois foi entrando gente. Depois que nós ficamos, que o Surian começou a lotar, que era o seguinte, a gente ganhava por ano. Não era assim,
Um show era contrato anual. Todas as bandas de Campo Grande eram contratadas anual. Contrato anual. Os Geniais, nessa época já tinha os Geniais. Tinha o A Aquários. Wanda, inclusive, quando saiu dos Mini Boys, foi cantar nos Geniais, né? Não sei. Os Geniais era mais bossa nova. Nos Geniais estava o Antônio Mário, que era o líder lá, né? Me parece que a Wanda foi para lá também. Aí depois saí, aí os meninos também foram fazer outras coisas em São Paulo. E aí fui para os Geniais, no Rádio Clube. E aí na União tinha o Aquários, que tocava também lá, né? Então, era tudo assim, a gente fazia um contrato anual. Quando surgiu o Marcílio, foi a época que o Jimi Hendrix começou a estourar, né? E nós achávamos que tinha que ter um guitarrista, assim, de pegada mesmo, de Hendrix mesmo, aí que conseguimos colocar ele na banda. Entendeu? Isso depois de uns 3, 4 anos. Depois que o Marcílio saiu, que entrou o Zé Pretinho, aí entrou o Antônio Mário e depois entrou o Bosco. Eu estou conversando com Jaime Miguel Barreira, aqui no Arquivo Musical, mais conhecido como Miguelito. A gente vai parar para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta.